Olá, ouvintes da Swincast, aqui é a Beatriz Nantes. Aqui é Danilo Carvalho. E nós somos a Swincast, um podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Cintra, uma pessoa que tem uma história tanto na natação como nas maratonas aquáticas. O Cintra, ele foi nadador na juventude dele, chegou a pegar medalha de troféu José Finkel na prova de 50 livre, e ele é mais conhecido como técnico da Poliana Okimoto, que foi atleta dele e atualmente esposa. Com a Poliana Okimoto, eles conquistaram aí diversos títulos, entre eles o principal, que é a única medalha olímpica da natação feminina brasileira até hoje, que foi o bronze conquistado nas Olimpíadas do Rio em 2016. A gente já conversou com a Poliana no nosso episódio de abertura, não tinha nenhuma pessoa melhor que ela para a gente começar esse nosso projeto. Uma pessoa apaixonada pela natação e muito vitoriosa, um exemplo aí da natação no Brasil. Além disso, tem 4 medalhas de mundiais, 6 medalhas de mundiais, 2 medalhas de Pan-Americano. O Cintra esteve com a Poli em toda a carreira dela de maratonista aquática, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre a carreira dele como atleta e também sobre o trabalho que ele está fazendo agora, que ele virou que ele se tornou o supervisor técnico de natação do Curitibano desde o começo desse ano. Então, Cintra, muito obrigada por conversar com a gente. A gente está falando aqui no meio da quarentena aí do coronavírus, então estamos conversando por Skype. Espero que vocês gostem. Cintra, obrigada por receber a gente e espero que seja bem legal. Bom, boa noite, obrigado aí pelo convite. Um prazer poder estar falando com vocês aí, poder contar um pouquinho da minha história na natação. Legal. Para começar, eu queria perguntar como é que está sendo essa sua transição para Curitiba, né? Que você até ano passado morou em São Paulo, e assumir esse projeto novo no Curitibano. Bom, a gente está ainda em processo aí de adaptação, né? É um projeto novo aí na minha vida, na minha carreira, é um desafio, né? Eu estou gostando bastante. Só que aí o coronavírus chegou para atrapalhar um pouquinho, né? Justo no ano aí que eu vim aqui, que eu estou começando o trabalho, a gente teve essa surpresa do coronavírus aí. Mas é um desafio novo, né? Como técnico, eu já havia conquistado tudo que eu sonhava, né? Fui para 3 Olimpíadas, consegui a medalha olímpica, a Poliana foi campeã mundial, então eu encaro isso como uma progressão aí na carreira, né? Um desafio novo, e a gente está super feliz aqui. Qualidade de vida aqui também, o clube, além do clube ser sensacional, né? A estrutura aqui do clube é muito boa, tem uma categoria de base muito boa, e a cidade também é sensacional, né? A gente, sinceramente, a gente já está cansado de morar em São Paulo, né? E a gente está muito feliz aqui em Curitiba. Legal. E você também está trabalhando como técnico ou você deixou a borda da piscina mesmo e agora é esse papel de supervisão? Não, eu estou só como supervisor. E como é que tá? E tá sentindo falta? De vez em quando eu acabo tendo que ajudar aí os técnicos, né? Às vezes que falta aí algum estagiário, alguma coisa, de vez em quando eu ainda pego no cronômetro e ajudo, né? Mas eu me sinto no meio da natação, no meio do treino, eu estou o tempo inteiro com os técnicos, com os atletas, então, sinceramente, eu não estou sentindo falta ainda não. É bem legal. E em meio a esse momento todo que você mesmo já citou aí, Cintra, com o coronavírus e tudo mais, né? O que você está enxergando esse momento para a natação do Brasil, para Tóquio, na maratona, na piscina, né? Em meio a essa sua visão agora como supervisor e com esse momento aí que você mesmo já colocou? É um momento muito delicado, né? Eu acho que, sinceramente, a Olimpíada deveria ser cancelada, né? Ou adiada, vamos por assim. Eu acho aqui em Curitiba, hoje, por exemplo, o clube decidiu que irá fechar as portas, né? Não só para os associados, mas para os atletas também. Alguns outros clubes pelo Brasil, eu acho que é o caso do Pinheiros, do Corinthians, enfim,
também estão fechando as portas, né? Então, eu acho que é um momento muito complicado, né? A saúde em primeiro lugar, né? O que menos importa agora é a natação ou esporte, né? Enfim, todos os esportes aí. A gente está na expectativa aí que o COI, né? Ele reveja aí a Olimpíada, a data da Olimpíada, porque realmente eu acho que para todos os atletas aí que visam ir para a Olimpíada, está impraticável, né? Está muito difícil de continuar treinando normalmente, né? E eu acho que vai ser uma grande injustiça se eles mantiverem a Olimpíada para essa data aí que inicial, né? Então, enfim, a gente está esperando aí. Eu acho que cancelando a Olimpíada, o resto vai ser efeito cascata, né? As outras seletivas, as outras competições, todas vão ser canceladas, né? E eu falo pelo clube aqui, pelo Curitibano, foi tudo muito rápido, né? A gente começou tendo que cancelar aqui as aulas, as escolinhas, as aulas de terceira idade. Aí no dia seguinte já teve que cancelar aí treino de mirim e petis. E aí no dia seguinte já cancelou os treinos aí até juvenil. E agora me parece que o clube vai fechar também as portas até sexta-feira. Então, a gente fica muito chateado, né? Porque os atletas já estavam se preparando aí. Eu tenho um atleta aqui no Curitibano que fez treinamento em altitude, né? Se preparando para a seletiva olímpica aí. Mas, infelizmente, está impraticável, né? Não tem condição nenhuma de continuar treinamento alto rendimento, né? E eu acho que o mais certo seria o cancelamento de todas as competições, como foi feito no futebol, né? E a gente está esperando uma posição aí do COI em relação à Olimpíada, né? Ontem, se eu não me engano, eles soltaram uma nota, né, falando que iriam continuar com a Olimpíada, mas eu acho que vai ser um erro terrível, assim, se eles forçarem a barra. E assim, deve ser muito duro você que foi um técnico de uma nadadora olímpica de ponta, né? Imagina esse medo que eles estão sentindo de já pensou se tiver a mesma Olimpíada e eu não tô conseguindo treinar. Deve ser desesperador isso, né? Tanto pra quem tá Né? classificado como pra quem não tá, né? Então, assim, uma coisa muito dura mesmo. Até falei para a Poliana, graças a Deus, a Olimpíada, o auge dela aí já foi na Olimpíada passada, né? Se eu tivesse como técnico dela, eu ia, nesse momento aqui, tá desesperado, né? E, e eu vejo aqui alguns atletas que talvez seja a última chance de ir para a Olimpíada, né? E eu tenho um atleta aqui do clube, por exemplo, a Alessandra Marchioro, que fez altitude, né? E chegou agora essa semana, e além de tudo tem que ficar em quarentena, né? Nossa, é verdade. Então, assim, o clube não permitiu que ela fosse treinar, né, durante uma semana aí. Então, você imagina na cabeça do atleta como é que é essa situação, né? E isso é um exemplo que eu tenho aqui no clube. Eu acho que no mundo inteiro deve estar acontecendo isso, infelizmente, né? Então, eu acho que todas as competições devem ser canceladas, né? E vamos deixar tudo para o ano que vem, que esse ano aqui, infelizmente, vai ser complicado. Eu vejo aí, e de repente, quem sabe, o COI vai tomar. Eu acredito que o COI vai tomar uma atitude que talvez eles não cheguem a cancelar os Jogos Olímpicos, mas eles coloquem numa data mais para frente, mais para o final do ano, né? E tente aproveitar todo o investimento e estrutura que está sendo feito ali. Mas acho que o mais coerente seria postergar isso para depois mesmo, porque se a galera não está conseguindo treinar, como é que vai fazer uma grande apresentação e exibição nos Jogos Olímpicos, né? E nem seletivas ainda foram feitas em quase metade de todo mundo que vai participar dos Jogos, né? E os atletas parentes também, né? Fica pensamento com a família, nos familiares, né? Então, eu acho que eu acho bem que o COI não vai aguentar a pressão, né? Eu acho que os países aí, França, Itália, Espanha, está numa situação bem delicada, né? Eu acho que eles vão pressionar o COI aí até o COI remarcar a Olimpíada. É uma pena que tenha acontecido isso, mas eu acho que a Olimpíada
Os atletas tem que ser uma coisa justa, né? Tem que ser a coisa mais justa possível, né? E se acontecer os jogos agora, vai ser uma grande injustiça, uma grande bagunça aí. A minha preocupação, que eu converso com a Poliana, eu fico pensando na Vila Olímpica, né? Se tiver indo surto de coronavírus, imagina se alguém entra na Vila Olímpica com esse vírus e acaba transmitindo durante os jogos, né? E, enfim, vai ser um terror, né? Vai ter atleta se classificando para a final, não podendo participar da final porque ficou doente, sei lá. Eu acho que é um risco desnecessário que pode correr, né? De verdade. Ô, Sintra, aproveitando que você citou a Vila Olímpica e passando um pouco aqui para sua história, conta um pouco pra gente como é que é a Vila Olímpica, né? Você que esteve lá como treinador, acho que é legal dividir um pouco com os nossos ouvintes que são apaixonados por natação, como que é essa experiência? A Vila Olímpica talvez seja a parte mais bacana da Olimpíada, assim, né? Mas eu não vou negar que ela assusta um pouco, né? A primeira Olimpíada, em 2008, a gente ficou um pouquinho deslumbrado, assim, né? Pô, você chega no refeitório, você senta na mesa e de repente você vê o Zambolt passando, aí Michael Phelps senta do seu lado, aí você vê o Rafael Nadal passando, é um negócio que é muito surreal, assim, né? Eu não vou negar que em 2008, na nossa primeira Olimpíada, isso atrapalhou um pouquinho assim a nossa concentração, né? Para 2012 e 2016 a gente já estava, a gente acostumou, vamos por assim, né? Em 2016 a gente nem ficou na Vila, né? A gente ficou no hotel ali em Copacabana. E isso foi um desejo nosso, assim, porque a Vila ela acaba sendo muito cansativa, né? Porque você tem que pegar transporte para ir pro refeitório e voltar. Você precisa pegar um transporte para ir treinar e voltar. E realmente isso é desgastante, sabe? Então a gente combinou com o COB antes, em 2016, já que era aqui na nossa casa, né? Que a gente ficasse num lugar estratégico ali em Copacabana. Mas é muito bacana. A Vila é sensacional. É um capítulo à parte aí na história da Olimpíada, né? E a gente tem boas lembranças. Tem que tomar cuidado também com, por exemplo, comida, né? Que o refeitório fica 24 horas e você tem comida à vontade, né? Então, tem chocolate, tem Gatorade, tem McDonald's, por exemplo. O bom é depois da prova, né? Depois que acontece a prova, aí é só alegria, né? Que nem em 2016, depois da prova da Poliana, a gente foi para a Vila, né? Para ficar uns dias na Vila lá. E aí a gente ia no refeitório de madrugada, comer sorvete no McDonald's, enfim, aí é só alegria. Mas antes da prova precisa tomar cuidado, que é uma tentação. E, e a verdade, assim, existem dois tipos de atleta, né? Existe o atleta que vai para a Olimpíada com chance de medalha, né? E o atleta que vai para a Olimpíada e já está satisfeito assim de ter ido para a Olimpíada, né? Que sabe que dificilmente vai conseguir uma medalha. Então, no nosso caso, por exemplo, as 3 Olimpíadas que a gente foi, a gente tinha chance de medalha, né? Então foi sempre com a faca no pescoço. A gente não conseguia aproveitar, vamos dizer assim, muito a Vila, né? Mas enfim, mas é muito bacana, foi uma experiência sensacional. E das 3, qual que foi a vila que você mais achou legal? Cara, para mim é do Rio de Janeiro. Eu acho que a vila no Rio de Janeiro estava sensacional, assim, os apartamentos estavam de luxo, vamos pôr assim, né? O de Pequim foi a primeira vez, né? A gente ficou meio abobalhado assim quando a gente chegou, né? E era tudo novo, né? Então a gente estava meio assustado assim. O de Londres foi tudo muito simples, né? Os apartamentos simples, tudo muito simples. E o do Rio de Janeiro era muito luxuoso, assim, muito confortável, foi grandioso, assim. Eu fiquei muito orgulhoso com a Olimpíada do Rio. Quando eu cheguei, eu fui no Centro Olímpico ali, né, do lado do Maria Lenk ali,
Aí eu fui à noite, nossa, a visão foi sensacional, assim, tava lindo, né? Para quem teve a oportunidade de ir, foi muito, e não teve uma reclamação, assim, logística de ônibus, pelo menos para os atletas, assim, todo mundo falando muito bem, né, do Rio. Eu acho que a gente cumpriu aí, com louvor aí, a Olimpíada. Aí. Das 3 que eu fui, sem dúvida nenhuma, a do Rio foi a melhor. Que, Pô, que legal que saber legal. disso. E já que a gente já está falando de Olimpíada, né? Bom, eu fico imaginando, assim, acho que ninguém consegue saber, além de vocês, como que deve ter sido dormir, né, no dia que a Poliana ganhou a medalha. Então, encostar a cabeça no travesseiro sabendo que depois de uma carreira inteira de dedicação de vocês dois, ela chegou na medalha. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse dia. Na verdade, todo mundo pergunta como é um dia antes, né, da prova, né? Então, nas 2 primeiras Olimpíadas, assim, a gente estava realmente tensos, assim, né? A primeira, talvez por falta de experiência, né? A segunda, a pressão que foi sobre a água gelada, né? Que infelizmente depois a Poliana até teve que abandonar a prova por hipotermia, né? E, e foi engraçado assim que na Olimpíada do Rio, no dia anterior à prova, a gente dormiu muito tranquilos assim, sabe? Porque a gente olhou para trás e a gente viu que tudo que a gente podia fazer, a gente fez, sabe? A gente conseguiu dar o nosso 100%. A gente cometeu alguns erros para 2008, né? Por falta de experiência mesmo. Em 2012, para Londres, a gente ainda cometeu alguns erros, né? Poxa, 2016 a gente não podia, né? E a gente fez tudo direitinho, tudo certinho. E lembro que quando a gente foi dormir, assim, eu conversei com a Poliana, né? Perguntei como ela estava se sentindo e tal, e a gente estava super tranquilo, que os últimos 6 meses assim de preparação para a Olimpíada foi perfeito, foi tudo. Geralmente, quando a gente faz um planejamento macro ciclo, sempre a gente tem que fazer algumas adaptações no meio do caminho, né? E para a Olimpíada de 2016, aí tudo que eu programei a gente conseguiu cumprir, sabe? E ela não ficou doente, enfim. Eu brinco, eu conto que parece até que era o destino assim da Poliana ser a primeira medalhista, sabe? Parece que Deus estava protegendo a gente, assim, estava dando tudo certo, sabe? E, enfim, então na véspera da Rio 2016 a gente estava muito tranquilo. E, bom, depois que ganhou a medalha, essa festa, né? Realmente, eu lembro da sensação de acordar no dia e a medalha estava na cabeceira, assim, do lado da cama da Poliana. Eu lembro de sentar na cama, assim, e olhar a medalha, né? E falar, puxa, valeu a pena, né? Tudo que a gente passou, foram quase 15 anos aí como técnico da Poliana, e sempre com muita pressão, né? E a Poliana foi sempre uma atleta que se cobrou muito, né? Então ela acabava me cobrando também demais. E a gente passou por muito perrengue, enfim. Mas realmente foi uma sensação assim, saiu uma tonelada das minhas costas, né? É uma alegria muito grande mesmo. A gente ainda, no meu apartamento em São Paulo, a gente fez um painel, né, na sala para colocar as medalhas, né? E até hoje, assim, às vezes eu passo para ir para o quarto, assim, eu olho a medalha e, puxa, é uma sensação realmente maravilhosa, né? Olha, é bem legal ver essa declaração e de você olhar e tá falando que você passa ainda olha e vê que valeu a pena, né? Nossa, emocionante. A gente sabe que outras medalhas virão, né, no feminino. Agora com a própria Ana Marcela, tem chance de ganhar medalha, a Etienne, enfim. Outras medalhas virão, mas a primeira é sempre mais difícil, né? Foram quase 120 anos aí da natação feminina, aí, dos esportes aquáticos femininos, né? Sem nenhuma medalha. E foi ter a honra de ser a primeira medalhista, né?
através do meu trabalho, assim, é uma coisa que, pô, é indescritível, assim, a sensação, eu tenho muito orgulho, né, de ter deixado a minha contribuição para o esporte que, pô, que a gente tanto ama, né. Não, muito legal. Vocês abriram a porteira para a mulherada vir passando agora, né? Agora acho que vai ser um pouquinho mais fácil, né? Se a Poliana conseguiu, agora todas tem que ter em mente aí que é possível, né? É isso aí. E já que você mencionou, então, né, o esporte que você tanto ama, conta um pouco de como é que foi esse início, né? Como que você chegou na natação, começou a nadar, foi um amor à primeira vista aí? Bom, eu sou natural de Mogi Mirim, no interior de São Paulo, né? Eu comecei a nadar numa academia lá em Mogi, que existe até hoje, chama Esporte Arte, natação e balé, só tem natação e balé na academia. Você fez os dois ali. Não, fiz só natação. Sem preconceito, mas eu fiz só natação. E eu fui meio forçado, assim, pela minha mãe, sabe? Minha mãe que queria, porque eu aprontava muito na rua, né? Eu juntava com os vizinhos ali, a gente ficava aprontando na rua. Na época, as crianças ainda brincavam na rua, né? E aí, para gastar a minha energia, aí ela me colocou na natação. Eu fui meio contrariado, assim. Eu tinha 5 anos de idade. E, bom, no começo eu não gostava muito, vou te ser sincero. Eu não gostava de nadar, não gostava de treinar. E a verdade, assim, é que eu só comecei a treinar com 13 anos de idade, porque eu estava de uma menina da natação, sabe? E a menina não me dava bola. E eu achava que se eu fosse um bom nadador, se eu fosse para a Olimpíada e tal, um dia, um dia ela poderia dar bola para mim. Então, por incrível que pareça, eu comecei a treinar realmente por causa disso. E aí, com 14 anos, eu ganhei o Projeto Nadar, né? Eu acho que existe até hoje uma competição estadual aí para não federados, né? E na época eu ganhei, o Albertinho estava lá, ele dava treino na época para o juvenil, e ele era um olheiro, assim, alguma coisa assim, do Pinheiros, né? E ele conversou com o meu técnico na época. Eu fiquei 1 ano treinando em Mogi, competindo pelo Pinheiros. Mas esse ano eu nadei muito mal, assim, o esquema não estava bom na minha cidade e tal. Aí 1 ano depois eu fiquei sabendo que o Corinthians, eu tinha amigos no Corinthians, que nadavam no Corinthians, aí em São Paulo, e eu fiquei sabendo que eles iam abrir uma república, né? Aí eu conversei com o William Urize na época, ele me convidou aí para ir para a república, e aí eu fui para o Corinthians, dei 2 anos no Corinthians, consegui aí ser finalista aí de Júlio Delamare, né, Campeonato Brasileiro. Aí o Alberto me convidou de novo para voltar, aí o Alberto Clar me convidou de novo para voltar para o Pinheiros. Nadei, fiquei mais 5 anos no Pinheiros, ganhei alguns campeonatos paulistas, fui medalhista de Júlio Delamare. Aí depois eu fui para o Minas Tênis Clube, fiquei 2 anos lá no Minas Tênis Clube. Foi uma experiência sensacional também. Eu tinha muito desejo de conhecer o Minas, de nadar no Minas, né? Nadar nos 2 clubes grandes aí, que era o meu sonho desde pequeno, né? No Minas e no Pinheiros. Aí eu fui para o Santa Cecília, em Santos. Foi onde eu dei o meu melhor resultado, né? Que eu cheguei a ser vice-campeão brasileiro aí de 50 livre, né? No fim, que eu, em 2001. 2002, desculpa, em 2002, não, 2001. E, bom, e aí eu conheci a Poliana, né? Em 2002 a Poliana chegou para treinar na Unisanta, e a gente começou a namorar, e foi tudo muito rápido, assim, já fomos morar junto depois de 4 meses, e aí depois de 2 anos eu comecei a dar treino para ela. Eu já tô adiantando muito ou não? Não, tá tranquilo. Eu só queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa medalha, né? Porque você nadou com Gustavo Borges, Edivaldo Valério, Nicolas Santos e ganhou de todos eles. Então, conta um pouquinho como é que foi essa conquista. Acho que até que você nadou na raia do lado do Gustavo, né? O Xuxa nadava ainda, acho que na época também, não é? Foi nessa época. Eu, na verdade,
eu tenho que ser sincero, não é falsa humildade, não. Eu não tinha talento. A verdade é essa, eu não era um cara talentoso, um nadador talentoso. Eu era um cara veloz, alto, né? Mas não talentoso. E eu era muito competitivo. E só que eu nadava uma prova que, meu, era a prova que todo mundo parava para assistir, né? Era a prova mais disputada aí do Brasil. Ainda é uma das mais disputadas, mas na época, assim, todo mundo parava para assistir, né? E eu passei aí 4 anos pegando final B, eu, de 50 e 100 livre. Eu conhecia todas as raias do final B. E aí eu nunca gostei que meu pai e minha mãe fossem assistir eu nadando, né? E, bom, aí quando eu fui para o Santa Cecília, nesse Finkel, no primeiro Finkel, que foi lá em Santos, no Internacional, eu peguei final A, né, pela primeira vez, eu fui na raia 1, e o Gustavo Borges estava na raia 2. E o Gustavo já estava meio assim, parando, meio em final de carreira, né? Mas eu lembro que eu liguei para minha mãe e para o meu pai e falei, olha, podem vir assistir aí a final, né? Vocês vão ter o prazer de assistir o filho de vocês ganhando do Gustavo. Porque eu estava me sentindo muito bem, eu estava muito veloz, sabe? E eu lembro que eu passei a noite inteira assim, claro, só mentalizando, eu batendo na parede assim. Eu podia chegar em sétimo, mas eu queria ganhar do Gustavo, sabe? Eu queria dar esse prazer para minha mãe e para meu pai. Aí. E o Gustavo era o maior ídolo, né? E, enfim, aí eu nadei a final, consegui, fui vice-campeão, né? Na verdade, eu fiquei em terceiro, mas como o meu lance, na época, ficou em segundo, então eu subi como medalha de prata, né? E ganhei do Edivaldo, ficou em terceiro, por exemplo, e para mim foi um baita orgulho, né? E acabei ganhando do Gustavo aí, foi o auge aí da minha carreira. E depois eu peguei ainda a seleção com eles, fui para uma etapa da Copa do Mundo aí, da Austrália, com o Gustavo, com o Thiago Pereira. Foi a primeira competição do Thiago. O Thiago acho que tinha 16 anos, foi a primeira seleção, competição internacional do Thiago Pereira, foi comigo. A gente foi para Melbourne, na Austrália. Enfim, e é mais ou menos, mas a verdade é que eu não fui um nadador muito talentoso, não. Eu era competitivo, mas não tinha talento. Se bem que, assim, o problema é que eu comparo, eu tenho uma medalhista em casa, né? Pois é, então a comparação tá muito alta, né? Mas vendo o talento da Poliana, puxa, eu não tinha talento nenhum, sinceramente. Legal. Então, muito legal essa vivência. E assim, não interessa quando nem como, né? Você conseguir bater na frente, ganhar uma competição ali, ganhar uma prova de um cara que é um dos maiores ídolos do nosso esporte, não só da natação, né? É um negócio para ficar na memória ali, muito legal, para os pais também, né? É diferenciado. Da minha carreira. Eu não consegui ir para uma Olimpíada, para o Mundial, embora eu tenha até feito índice em Brasília nesse mesmo ano. Aí eu fiz índice para o Campeonato Mundial de Barcelona, acho, e para o Pan-Americano na época. Eu fui na primeira série, sabe? E me anunciaram, pô, eu fiquei felizão, mas eu acabei acho que com o sexto tempo, sétimo tempo, alguma coisa assim. E era impossível, né, a gente pegar a seleção na época, era sempre o Gustavo e o Xuxa, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha carreira, assim, eu vejo com muita, não tenho frustração nenhuma, assim. Legal. E você tá dando para ouvir? Tá, não, só para completar, porque eu, sinceramente, eu nunca tive ninguém, assim, para me ajudar como eu ajudei a Poliana, né? Talvez tivesse um mentor, assim, algum técnico que me orientasse melhor, alguma coisa assim. Eu sempre eu morei 11 anos em República, né? Então, poxa, eu me alimentava muito mal, não tinha o comprometimento, sabe? Sempre foi muito mais difícil para mim do que talvez para os outros, né? Engraçado que esse comprometimento que eu não tinha como atleta, depois eu cobrei como técnico da Poliana, né? Mas enfim, mas eu tenho muito orgulho da minha carreira, assim, eu olho com muita alegria. E como que foi o período que você ficou nos Estados Unidos? Você que foi atrás, como que você conseguiu essa época lá? Então, eu tinha o sonho de treinar nos Estados Unidos, né? E daí
o dólar ficou 1 por 1. Nossa, saudades, né? Saudades. Tava 1 por 1. O real chegou a valer mais que o dólar, inclusive. E aí eu falei, bom, esse é o momento, né? E aí eu tinha um sonho de treinar, né, nos Estados Unidos e com o Xuxa, né? Na época o Xuxa tinha acabado, o Scherer tinha acabado de ganhar do Popov. Ele foi eleito aí o melhor nadador do mundo no ano, acho que foi em 98, se eu não me engano. E aí, como o dólar abaixou, eu conversei na época com o Michael Schuber, né? O Michael Lober, desculpa, Michael Lober, lá em Coral Springs, e ele aceitou, aí eu fui para lá. E fiquei um tempo, até o dólar triplicar. Aí eu tive que voltar, acho que foram uns 5 meses só que eu fiquei lá. Mas foi uma experiência bacana também, dividir raia aí com o Xuxa. Na época o Rogério Romero também foi treinar lá, um dos meus ídolos também. E foi uma experiência bacana. Legal, legal. E E você era velocista, né? A gente acabou falando aqui, 50 livre, e você foi treinar o oposto, né? Não só uma fundista, como uma maratonista aquática, né? Como era algo que você imaginava, assim, já passava pela sua cabeça que um dia você treinaria uma pessoa para nadar um 10K na Olimpíada, ou foi algo que aconteceu? Eu fui para o Santa Cecília, né? E o esquema lá com a faculdade é muito boa, né? A gente consegue treinar aí, fazer o esquema americano, né? Que é treinar. Eu morava em frente à universidade e eu comecei a fazer faculdade, né? Comecei a fazer educação física. E foi tudo sem querer, assim, sabe? Sinceramente, foi tudo. Eu, na época, bom, a gente já estava morando junto, eu e a Poliana. A Poliana fazia um tempão que não abaixava os tempos dela, acho que quase 6 anos que ela não conseguia abaixar os tempos dela. Ela chegava a ganhar FIM, que é o Troféu Brasil, mas sempre alguns segundos acima aí do melhor tempo dela. E eu lembro que teve um FIM, que eu no Santa Cecília, inclusive, que ela ganhou os 800, os 1500, mas depois da prova ela veio chorando, assim, eu lembro das lágrimas dela, assim, ela sentada no meu colo e as lágrimas caindo na minha camisa, assim. Ela falou assim, não aguento mais, quero parar de nadar, não vou continuar, não dá mais, não vou melhorar nunca. E eu percebia que ela tinha um potencial muito grande, assim. Ela sempre foi uma atleta muito comprometida, assim, mas fora d'água ela não fazia nada, assim, ela não fazia parte física, ela não tomava suplemento, enfim, esse tipo de coisa. E eu falei para ela, assim, brincando, meio na brincadeira, sei lá, eu falei assim para ela, olha, se você quiser, eu posso te dar treino, eu estou acabando a faculdade, né? Faltava acho que 6 meses para acabar a faculdade, e eu vou tentar fazer com você aí tudo que os técnicos não fizeram comigo, né, durante todos esses anos, eu vou tentar fazer com você, eu vou te dar atenção, e eu não sei porque ela acreditou, né? E a gente brinca, né, que tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Eu era velocista, não sabia nada de treinamento para fundo, né? E enfim, mas isso só deu certo também por causa da ajuda do Albertinho, né? Na época, né, nesse próprio fim que eu conversei com o Albertinho, falei brincando mais ou menos, que eu já estava pensando em sair do Santa Cecília, e perguntei para ele tinha sido meu técnico lá no Pinheiros, né? Eu perguntei para ele, pô, você não aceita de volta aí um velocista e tal? E ele falou assim, olha, você eu não quero não, mas a sua namorada eu quero sim, a sua namorada eu aceitaria. E aí, bom, depois dessa conversa que eu tive com a Poliana, dessa promessa que eu fiz aí para ela, eu liguei para o Albertinho e perguntei, Albertinho, é o seguinte, a Poliana está querendo parar de nadar, eu estou me propondo aí a dar treino para ela, você tinha falado que tinha interesse nela, só que a gente quer continuar aqui em Santos, que a gente está morando junto e tal, tem uma piscina aqui, uma faculdade que chama Unimonte, né? Chamava, né? A piscina hoje não existe mais. Uma piscina maravilhosa de 50 metros, 10 raias, enfim. E aí o Albertinho, não sei porquê também,
Até hoje eu não entendo por que ele aceitou, mas ele aceitou. Eu falei, não, confio em você, tudo bem, vamos fechar. E aí eu comecei a dar treino para a Poliana na Unimonte, né? E ela competindo pelo Pinheiros. E na época o Vanzella estava dando treino pro pessoal de fundo, né? E aí, a princípio, eu comecei a pegar o treino do Vanzella, né? E passar para ela, lá na Unimonte. E o Vanzella ajudou bastante também a gente nesse início aí, nesses primeiros meses, né? Ele foi muito importante. E foi engraçado, assim, que na primeira competição importante, acho que foi um Finkel no meio do ano, ela já baixou todos os tempos dela, de 200 a 1.500. E foi um começo muito difícil, assim, porque eu me sentia muito pressionado, né? Porque ela já era campeã brasileira, né? Eu era velocista, não sabia nada de fundo, e a gente brinca que tinha tudo para dar errado, mas no final das contas deu tudo certo, né? E assim, foi muito difícil fazer toda essa transição sua de você sair ali, deixar a sua vida competitiva como atleta para se tornar treinador e passar a se dedicar praticamente que exclusivamente ao trabalho com a Poliana. Não tive tempo para pensar assim, né? Não tive tempo para parar e pensar. Eu parei de nadar e logo alguns meses depois eu já estava dando treino para a Poliana, né? Então, e eu me sentia muito responsável assim por ter tirado ela do Santa Cecília, né? Que é uma baita estrutura, né? E ela treinando sozinha. Então, e tem até uma foto que eu tenho aqui nas redes sociais e tal que mostra muito isso. Como eu tinha pena dela treinar sozinha, eu andava junto durante a série, sabe? E eu caminhava o treino inteiro, para lá e para cá. Ela até brincava, se ela nadasse, sei lá, 10 mil, eu andava 10 mil também, 10 quilômetros, sabe? E, enfim, eu não tive, a gente não teve tempo para pensar nisso, sabe? A gente precisava dar resultado para continuar recebendo o dinheiro do clube, né, do Pinheiros, e para a gente poder continuar junto lá em Santos. Essa era a nossa principal aí, preocupação. A Poliana também estava fazendo faculdade, estava acabando a faculdade de letras, né? Então a gente precisava desesperadamente dessa grana aí. Na época não era muito, mas era para a gente se sustentar lá em Santos, né? E foi tudo muito rápido, assim, eu não tive nem tempo para pensar. E sempre com muita pressão. Eu lembro que eu já me sentia muito pressionado desde o começo, né? Sintra, quando a Poli conversou com a gente, ela contou uma coisa que foi bem legal, perguntas que você fazia para ela sobre como está se sentindo, né? Não só falar o tempo ali, mas e aí, o que você achou, o que seu corpo está dizendo? E ela disse que ela nunca teve isso, né? Que era simplesmente obedecer o técnico e com você ela aprendeu essa parte de ter assim mais consciência do que ela estava fazendo. Conta um pouco pra gente desse início do trabalho de vocês e das coisas que você foi desenvolvendo no treinamento ali com ela. Ela estava acostumada a obedecer tudo que o técnico falava, né? E não prestava muita atenção em como ela estava se sentindo. Ela não estava acostumada a dar esse feedback para os técnicos, né? E comigo foi ao contrário, assim, eu cobrava isso dela, sabe? Que ela se conscientizasse aí de tudo que ela estava fazendo, né? Para ela passar, para ela dar esse feedback para mim, né? E tinha algumas coisas assim, por exemplo, série de 100 metros, por exemplo, a 1 dela era 1,16, 1,15, né? Eu achava muito ruim. Que era velocista, eu fazia o aeróbio aí para mais ou menos para esse tempo, né? E aí eu lembro que eu comecei a cobrar dela, não, vamos tentar fazer um 12 aí, né? E aí ela começou um 12 e foi abaixando e foi muito rápido assim. E eu acho que esse treino personalizado aí para ela era realmente o que ela precisava, né, na época, assim. Depois de 2 anos entrou a maratona, né, mas eu acho que
O grande problema é que, assim, a gente, como casal também, a gente vivia 24 horas juntos, né? Era o tempo inteiro. Eu ia até em nutricionista, em massagista, era tudo junto o tempo inteiro. E o pessoal não, fala pra gente, pô, como é que vocês conseguiram, né? Ficar durante quase 15 anos, 24 horas juntos, né? Mas eu acho que no meu caso é o sonho de todo técnico, né? Ter esse controle aí de tudo que o atleta faz. O que acontece é que os técnicos dão o treino e depois não sabem o que o atleta está fazendo, né? Em relação à alimentação, a descanso, enfim. Embora a Poliana nunca precisei cobrar isso dela, ela sempre foi 100% comprometida, né? Mas esse controle que eu tive de tudo que a Poliana fazia, eu acho que ajudou muito a gente, entendeu? Ô Sintra, me fala aí, você acha que era mais difícil você ser o treinador dela ou ser o treinador e o marido dela, né? Porque às vezes ali num momento, como seres humanos normais, às vezes podia se misturar alguma coisa ali. Você acha que isso foi difícil, foi bom, né? Qual que é a sua visão aí dessa experiência que raríssimas pessoas têm, né? Eu acho que foi bom. Na minha opinião, foi bom, assim. Claro que muitas vezes a gente discutiu, ela me xingava, eu xingava ela, mas eu sempre deixei claro para ela que na borda da piscina eu era o técnico, entendeu? E eu acho que ela sabia que tudo que eu falava para ela, tudo que eu fazia era por amor, entendeu? Eu fazia porque realmente eu queria que ela realizasse os sonhos dela, né? A princípio foi o que, lógico, a gente queria a parte financeira aí para continuar, ela acabar a faculdade em Santos, e a gente continuar junto em Santos, né? Mas o meu sonho assim maior era que eu fizesse ela realizar os sonhos dela como atleta, né? E é claro, teve momentos difíceis, né? Mas a gente nunca deixou de conversar. A gente sempre que existia esse problema, essa briga, alguma coisa assim, a gente não estava postergando isso, entendeu? A gente sentava, conversava e resolvia, né? E ela sabia que às vezes eu dava bronca, mas eu fazia para o bem dela, entendeu? E teve momentos difíceis, assim, que o salva-vidas na piscina ficava assustado, né? Mas enfim, mas eu acho que no final das contas, na minha opinião, foi muito bom. Ô Sintra, e você, assim, foi graças a você que ela começou nas maratonas. Ela conta essa história, né? Contou também pra gente aqui no episódio que você estava assistindo na TV a Travessia dos Fortes, ligou pra ela e falou: "Você vai fazer essa prova no que vem". E ela contou toda a história do medo de tubarão e de como ela chegou lá no dia e falou que não ia, que não queria. E você falou: "Não, beleza, mas vamos pelo menos assistir". Conta essa história do seu lado, já que a gente já ouviu dela. Eu via que a Poliana, durante os treinos, ela tinha uma capacidade aeróbica assim, muito grande, né? E eu percebia que os 800 metros, que era a prova olímpica, né? Era pouco para ela, né? Porque ela era baixinha, magrinha, ela tinha muita dificuldade em ganhar força, né? O biotipo não ajudava muito. E quando surgiu essa história de maratona, eu vi que a maratona ia fazer parte aí, isso foi em 2005, ia fazer parte da Olimpíada dos Jogos Pan-Americanos também. Eu assisti a Travessia dos Fortes em 2005 e na época a Monique Ferreira, que era uma menina que morava inclusive na República com a Poliana, ela ganhou a prova, né? E tinha uma premiação muito boa. Na época era R$ 10.000. Até hoje é uma grana boa, né? Mas na época era assim, era uma grana que a gente não ganhava o ano inteiro. Então, durante a prova eu liguei para ela. Ela estava na casa dos pais, era no final de semana. Ela estava em São Paulo, eu estava em Santos. Eu liguei para ela e falei: olha, Poliana, a gente o ano que vem aí você pode ter certeza que você vai fazer essa prova e eu acho que é uma boa a gente começar a pensar em maratona aquática, porque você tem uma capacidade aeróbica muito boa e eu acho que a gente deveria tentar, né? Bom, e
não falei mais, assim, ela até esqueceu, na época ela resmungou e tal, não lembro o que ela falou, não vou fazer e tal, mas quando chegou próximo da prova, no ano seguinte, eu fui lá e fiz a inscrição dela, e mostrei para ela, falei, olha, fiz a inscrição, eu tinha uns amigos ali que era do Master, nada mais, uma equipe lá de Santos, e que eles iam alugar um ônibus para ir lá para o Rio, a gente não tinha dinheiro nem para ir de avião na época, e aí eu peguei carona com esse pessoal do Master Nada Mais aí, e, bom, chegou lá, eu fui com ela treinar um dia antes no mar, e ela ficou apavorada, assim, não queria nadar de jeito nenhum, e decidiu que não iria nadar a prova, né? Aí no dia seguinte eu sabia que ela era muito competitiva, né? Eu falei, olha, já que a gente tá aqui, vamos lá assistir a prova, né? E aí durante o café da manhã eu comecei a provocar ela, falei, olha, você vai deixar a Monique Ferreira, enfim, as rivais dela da época, ganhar a prova, você nem vai tentar, que vergonha, né? Pô, estamos aqui, tenta. Aí eu falei, pega o maiô, põe na mochila, vamos assistir, mas leva o maiô, quem sabe lá você se anime e tal. E na hora que a gente chegou lá na prova e ela viu as rivais aquecendo e tal, a adrenalina subiu e ela falou, tá bom, vai, vou tentar. E foi engraçado que eu lembro que deu a largada e já tinha uma boia assim de contorno, acho que uns 100 metros. E eu lembro que ela passou a primeira boia de contorno, eu acho que de desesperada, assim, né, para nadar rápido, para sair do mar logo. Ela já estava, sei lá, acho que uns 50 metros na frente, uns 20 metros na frente, da segunda colocada. Ela nadou muito forte. Tanto que ela chegou atrás do Luiz Lima, do masculino, né, 3 segundos só, né, comparando os tempos. E engraçado que na época a primeira prova da Poliana foi essa aí e a segunda colocada já foi a Ana Marcela. A Ana Marcela acho que tinha 14 anos, se eu não me engano, e a Ana Marcela ficou em segundo já nessa prova, novinha, e as duas, então, desde o começo, aí, desde a primeira prova da Poliana, a Ana Marcela já estava presente aí. E foi assim que tudo começou. Depois dessa prova, ela ficou feliz, né, de ter ganho, viu que não era, que o tubarão não atacou, o medo dela era isso, né, bicho, né, era bicho, era tubarão. Na cabeça dela, o tubarão ia atacar ela, enfim. E depois ela ficou feliz com a premiação também. Aí a gente ia ter o começo do circuito brasileiro, né, que tinham várias etapas. A primeira etapa foi no Rio Grande do Sul. E aí a gente combinou de começar a fazer o circuito brasileiro para ela pegar a experiência, né? E aí foi onde tudo começou. E como que foi, Sintra? Desculpa, Bia. Como que foi essa transição aí para vocês se adaptarem a um novo posicionamento, não só o treinamento se adequar, mas assim, a rotina de viajar, de estar ali no mar, hidratação, alimentação, as estratégias mudaram por completo, né? O problema é que a maratona ainda é muito recente, né, em relação a treinamento e tal. Então a gente não tinha base nenhuma, assim, a gente não sabia como treinar para maratona, né? Então a gente foi no erro e no acerto, né? E a verdade é o seguinte, às vezes não é qualquer velocista que consegue se adaptar à maratona aquática, né? A gente já teve vários casos aí de campeões de piscina, de 1.500 em piscina, que tentaram fazer maratona aquática e não se adaptaram, né? E no caso da Poliana, a adaptação dela foi 100%, né? Tanto que já em 2006, no primeiro campeonato mundial que a gente foi, ela já foi vice-campeã mundial nos 5 e nos 10 quilômetros, né? Então, também foi tudo muito rápido, assim, né? Mas realmente, esse começo aí das maratonas foi difícil, né? Para ela se adaptar, ela morrendo de medo, eu também não sabia como fazer os treinamentos, né? Como fazer essa adaptação à maratona. Na verdade, no começo, a gente continuou treinando para piscina, né? Que era o que o Pinheiros cobrava da gente na época, ela precisava dar resultado para continuar recebendo
ajuda de custo, né, do clube, mas a gente foi adaptando aí as maratonas aquáticas, né, e também foi tudo muito rápido, né, em Nápoles 2006 ela já foi vice-campeã mundial, e enfim, o começo foi realmente foi difícil essa adaptação aí, e a gente foi muito no erro e no acerto em relação ao treinamento, assim, e sinceramente eu só consegui fazer um treino perfeito para ela depois de uns 8, 10 anos, assim. A gente já não cometia, eu já sabia tudo que ela precisava fazer, né, para estar bem no momento certo, na hora certa, do jeito certo, né, não errava mais polimento, mas foi no erro e no acerto. Conta um pouquinho pra gente disso, de como que era um treinamento da pole, como é que era um polimento da poliana, por exemplo. Agora eu fiquei curiosa. Meu treinamento sempre foi muito específico para a poliana, né? Então, ela tinha algumas particularidades assim que não funcionavam com outros atletas, né? Eu tive outros atletas também que treinaram comigo, mas que o treino, depois de um tempo, assim, era feito para a poliana, né? E eu vou te falar, o problema da maratona aquática é que você não pode fugir muito do volume, né? Essa que é a coisa chata do treino para maratona aquática. E, bom, a gente, depois de alguns anos aí já na maratona, depois de 2, 3 anos, a gente sentou e falou, bom, o que é o treino, o que a gente precisa treinar para maratona, né? Como é a prova de maratona? O problema da prova de maratona é que é muito complexa, né? É uma prova aeróbia, né? Em sua maioria, mas você precisa terminar a prova os últimos aí, sei lá, 1.000 metros, 2.000 metros em A3, né? Os últimos 100 metros em velocidade, às vezes tomando pancada dos adversários, e além de tudo você precisa chegar e bater a mão na frente dos adversários. Então é uma prova muito complexa, né? E a gente foi no erro e no acerto, assim, a gente com o passar do tempo, eu cometi muitos erros durante esses anos aí, né? E a gente foi, na verdade, a gente que foi descobrindo, assim, a gente foi fazendo a maratona aquática, né, o treinamento para a maratona aquática, não só eu, como o Márcio Latuf, o Arapiraca, lá na Bahia, porque a gente não tinha nada falando sobre o treinamento de maratona aquática, né? E o legal é que hoje nós somos referências, né? Hoje são os estrangeiros aí que procuram, às vezes, a gente aí para saber sobre treinamento de maratona. Isso é muito bacana. E Sintra, dá um ou dois exemplos aí de alguma série clássica que você dava para a pole que você curtia. A série que eu gostava de dar para ela era 10 de 100, anaeróbio de cima, resistência ao ácido lático, com intervalo de 2 minutos entre cada tiro, e produção de ácido lático, né, e resistência ao ácido lático. Eu dava bastante, eu acho que é uma série importante para quem faz maratona aquática. E tem alguns treinos que viraram lenda, assim, né, eu não sei se a Poliana contou, deve ter contado dos 200 de 100 que a gente fez, né? Que ela, depois da Olimpíada de Londres, aí, que ela saiu com hipotermia, ela começou com uma historinha que ela estava velha, né? Que ela não conseguia mais treinar e tal. Eu propus para ela, era um sábado no Espera, eu lembro que estava chovendo, só estava gente, só estava eu e ela na piscina. E aí eu perguntei para ela, falei, vamos fazer um desafio e tal, topa? Ela falou, top. Aí ela falou assim, vamos fazer 100 de 100. Eu falei, não, 100 de 100 todo mundo faz, qualquer um faz. Vamos fazer 200 de 100. Mas você tem que levar a sério, né? Você vai ver que você não está velha porcaria nenhuma, porque a gente, o tempo inteiro, desde que ela começou na maratona aquática, como a Ana Marcela é 9 anos mais nova que a Poliana, sempre passou a imagem, ficou a imagem que a Poliana estava velha já, sabe? E para a gente sempre foi muito difícil assim lidar com isso, né? Porque era sempre uma pressão.
A Poliana tinha que sempre dar resultado, porque senão ela já estava velha, né? E, enfim, e aí tinha a Ana Marcela, que era 9 mais jovem, e, enfim, esse dia aí eu propus para ela, vamos fazer 200 de 100, né? E você vai ver que você vai aguentar e vai fazer bem. Ela fez muito bem, foi tudo na curta, né, no 125, mas tudo saindo para 1,20, né? Ela começou fazendo média aí os primeiros 10 eu deixei fazer livre, assim, de estilo e tal, né, como aquecimento, e depois ela começou média aí de um 10, um 9, tudo abaixo de um 10, e aí nos últimos, eu acho que 14, acho que por aí, eu falei para ela, tá se sentindo bem? Bom, a gente parou 1 hora, quando deu 100 de 100, a gente parou 8 minutos para ela comer, né? E depois ela voltou, e aí nos últimos 14, aí eu falei, você tá bem? Tá se sentindo bem? Então pode dar uma forçadinha. E ela fez os últimos todos para um 4 de média, para pulso aí 160, 170. E aí foi engraçado, porque virou uma chavinha assim na cabeça dela. E 3 meses depois ela foi campeã mundial em Barcelona, né? Nos 10 quilômetros, aí ganhou 3 medalhas históricas aí também para o Brasil. Foi esses... Lá de treino aqui, eu vou ficar até amanhã contando os treinos aqui. Tinha uns treinos que eu repetia bastante, os clássicos, né? 10 de 400, enfim, porque eu acho que para ter uma melhor, o atleta tem que repetir bastante, né? E a gente tinha séries aqui que ela ficava cansada de fazer, mas, enfim, o que me vem na cabeça assim, são essas duas. Esse treino de 200 de 100 foi importantíssimo. Eu também dei outro, eu acho que foi em 2015, foi antes da Olimpíada também, eu dei um treino no Natal, eu fiz 100 de 100 de manhã, que já estava programado, né? E ela fez bem, assim, foi lá em Mogi, inclusive, na minha cidade, a gente ia passar o Natal na casa dos meus pais, na longa. Ela fez 100 de 100 de manhã, e aí à tarde eu falei, eu vou testar a Poliana, vamos ver se ela suporta, né? E aí eu peguei, era só para fazer um solto, o treino que eu tinha marcado era solto, acho que estava 2.000, 3.000, era só para um nadadinho, assim. E aí eu falei para ela, Poliana, eu quero ver se você é cascuda mesmo, vamos fazer mais 100 de 100. E aí ela reclamou, mas acabou fazendo mais 100 de 100 à tarde também. Eu me lembro, assim, foram os treinos mais cascudos, assim, que ela fez. Esse 100 de 100 no Natal, aí, segunda, ela não fez muito bem, não, mas ela completou, fez até o fim. Mas foram os treinos mais cascudos, assim, que eu dei para ela. Mas assim, ó, que nem você falou de séries que se repetiam, né? Eu chamo de série referência. Não é nem um teste propriamente dito, mas são séries que dão referência para você comparar se você está melhorando, não está, esse tipo de coisa, né? Mas assim, o que me despertou a atenção, né? Eu até tenho essa noção, porque sou treinador também, né? Mas a maioria das pessoas acham que quem está treinando para nadar a prova de 10 quilômetros não faz um 10 de 100 anaeróbio, né? Só vai fazer volumes aeróbios. Mas você descreveu muito bem a característica da prova. Ela é predominantemente aeróbia, mas tem momentos que o nadador ele tem que entrar em velocidade, né? E você tinha essa ciência de ela tinha que trabalhar essa capacidade também, né? Força. A força foi fundamental. Depois que a gente começou, na época, por exemplo, Luiz Lima, por exemplo, ele nunca fez parte física, né? Ele fazia muito pouco, assim, fazia elástico, tinha uma lenda de que força não era importante, né? E no caso da Poliana, por exemplo, na última Olimpíada, foi fundamental. A gente contratou o Eduardo, né, que era preparador físico do SESI, e fez toda a diferença. Assim, ela tinha muita dificuldade de ganhar força, né? E a gente fez um trabalho de funcional, e esse trabalho funcional que a gente não fazia antes foi fundamental para ela. Então, não é só aeróbio, não. A prova de maratona aquática é muito complexa, né? Inclusive a força é importantíssima. Então, série de paraquedas. Agora, eu lembrei de uma série aqui antes, queria contar para vocês, que foi a última série, no último dia de altitude, que a gente fez altitude antes da Olimpíada de 2016,
em São Luís Potosí. E eu dei uma série para ela de 15 de 100 a 3, saindo a cada um 10. E ela colocou uma edição de maratona aquática. E na época lá estava eu, o Alex Heder, que era o fisioterapeuta dela, o Ricardinho, que estava com um preparador físico aí substituindo o Eduardo, que não pôde ir. E eu dei esses 15 de 100 para ela na altitude, saindo a cada um 10, e ela fez média de 59, e os últimos 2 ela fez para 58. E eu me lembro que quando ela acabou, ela saiu da piscina, assim, a gente se abraçou, todo mundo se abraçou, foi aquela festa, e ali eu senti que, a Poliana não sabia se ela ia ganhar medalha ou não, mas eu sabia que ela ia estar bem competitiva, eu sabia que... e a gente ainda tinha o tato dela, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar treino para ela, essas séries mais fortes, assim, ela produzia 6 milimols, ela não produzia nada. E nessa série aí, por exemplo, eu tirei o lactato, deu o maior lactato da vida dela, assim, acho que deu 18,7, alguma coisa assim. E isso deu muita confiança pra gente, sabe? E, bom, uma série aí que eu gostava de dar bastante, esses 15 de 100 a 3, e com pouco intervalo, né? Que é mais ou menos o que acontece no final uma simulação aí do final de prova, né? E foi sensacional, porque se você pegasse a Poliana, mandasse ela fazer 1 de 100 de cima, acho que ela ia fazer 59, 58. E ela conseguiu manter durante os 15 de 100 aí, essa média aí que foi sensacional. E isso deu uma confiança enorme para a gente aí, que a gente estava no caminho certo. Então, ela estava realmente voando, né? Cara, os últimos 6 meses da Poliana foram impressionantes, assim. Era a série de muito homem aí, fundista, ia sofrer para treinar com ela. Como eu disse, parece que a gente estava protegido, assim, que tudo deu certo, sabe? Tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, e ela estava com muita vontade, muita gana, né? Sem se cobrar tanto, assim, essa cobrança exagerada, né? Que a gente aprendeu que nas 2 primeiras Olimpíadas. Mas essa série aí eu lembro que foi a série que a gente comemorou muito, assim, e que me deu certeza que ela ia estar bem competitiva na Olimpíada. Incrível essa série. Ela tinha contado do 200 de 100 pra gente, mas essa ela não falou e, assim, surreal mesmo. Acho que algumas pessoas que ouviram, né, o 200 de 100 falaram, nossa, mas será que é verdade esse intervalo? Eu falei, gente, ela é medalhista olímpica, né? Isso é uma medalhista olímpica, né? Esse nível de preparo, de tempo, às vezes, acho que algumas pessoas não têm noção do quão fora da curva ela é, né? Então, mais um exemplo aí que é, assim, simplesmente, para quem entende natação, simplesmente surreal, essa série. E sozinha, né? Eu sou suspeito para falar, assim, mas a Poliana tinha que ser estudada, assim, a mente dela, porque ela era ao contrário, assim, todo mundo gosta de treinar com equipe, né, com gente e tal. Ela não, ela gostava de treinar sozinha. E eu tinha pena dela, assim, mas ela se mantinha tão concentrada, assim, durante o treino, que realmente era impressionante, assim. Eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que ela fez, porque, era uma batalha e com ela, assim, não tinha tempo ruim, sabe? Eu nunca acordei de manhã, por exemplo, para ir treinar e vi ela falando, hoje eu estou cansada, hoje acho que eu não vou nunca. Pelo contrário, o despertador tocava, ela levantava, era mais fácil eu reclamar de dar treino do que ela reclamar para ir treinar. Eu nunca vi ela reclamar para ir treinar. E ela dava o 100% dela todo dia. E ela se cobrava demais, assim. Acho que essa é a característica de todos os campeões, né? E eu acho que isso também, já mudando de assunto, assim, mas eu acho que é importante frisar, eu acho que esse comprometimento dela, assim, foi o maior legado que ela deixou para a maratona aquática, assim, para aqueles que conviveram com ela, né? Inclusive a Ana Marcelo, o Alan, assim, eu acho que a Poliana ensinou muito, né, em relação a
esse profissionalismo, né? Como um atleta para conquistar deve se portar, né? Enfim, eu tenho muito orgulho da Poliana, assim, é claro, sou suspeito para falar, mas, cara, eu convivi com muito atleta bom, né? Com atletas de pontas aí, medalhistas e tal, mas como a Poliana, assim, eu nunca vi igual. Ô Sintra, você sente falta de treinar ela, assim, como é que foi a decisão dela de parar de nadar pra você? Então, eu sempre pensei que a Poliana ia ter dificuldade de parar, né? Que a gente ia ter que ir em psicólogo, enfim, que ela ia sentir muito, né? Porque, imagina, ela treina muito desde pequenininha, né? E, mas assim, eu acho que ela parou tão plena, assim, tão completa, né? Que ela tá feliz. Ela olha para trás é, sem sem frustração nenhuma, né? E isso é muito bom. Esse era meu sonho, assim, né? Que ela parasse de nadar e se sentisse realizada, totalmente realizada, né? E eu vou te ser sincero, eu sinto mais falta do que ela, assim. Eu sinto muita falta das viagens, né? Das competições, dessa pressão, né? Eu não vou negar que na época a pressão me fazia muito mal, assim, fazia até mal fisicamente mesmo, né? Eu era uma coisa meio paranoica, assim. Eu acordava de madrugada para refazer treino, eu tinha muito gastrite, eu tentava cuidar de tudo, assim, eu brinco com a Poliana, né, que para ela era mais fácil, que ela só precisava usar o corpinho, né, que eu tinha que pensar em tudo, e eu realmente pensava em tudo, assim, eu era muito chato, né, nos mínimos detalhes, assim, sei lá, a gente vai viajar, então no avião, eu de meia em meia hora eu acordava ela para ela se hidratar, de uma em uma hora eu acordava ela para comer, nos hotéis, por exemplo, que a gente ficava, eu via se a janela, por exemplo, estava virada para a rua, eu já mudava de quarto, coisas do gênero, assim, sabe? Eu já via com antecedência se tinha piscina no hotel, cara, eu tentava cuidar de tudo, assim, né? E só que isso fazia muito mal, né, para minha saúde, vamos por assim. Mas eu sinto falta dessa pressão hoje, assim, aquele objetivo de daqui, sei lá, 6 meses tem o campeonato mundial e a gente não podia, a gente sempre teve que dar resultado, né? Porque senão cortava um patrocínio, até pelo aquele motivo que eu contei para vocês da Marcela ser muito jovem, né? Então, a Ana Marcela tinha todo o futuro pela frente, então ela não tinha essa pressão de ter que ir bem em toda a competição. A Poliana já não estava em toda a competição. E ela me cobrava muito também ter que ganhar Troféu Brasil e Finkel, né, na piscina. Ela não aceitava perder. Então, além de bem nas maratonas, a gente tinha que ganhar nas piscinas também. E nas piscinas comigo, durante esses 14 anos que eu fui técnico, aí quase 15, ela sempre ganhou pelo menos uma medalha de ouro aí, né? E também é algo que eu tenho muito orgulho, né, dela. Mas enfim, eu sinto falta. Embora depois, quando ela parou de nadar, eu estava dando treino para um menino no Espéria, né, que chama Matheus, é japonês também, que também era muito comprometido, muito talentoso. E então, assim, de uma certa forma, não deixou eu sentir muita saudade, né? Mas agora eu estou sentindo falta, assim, vou te ser sincero que foi um momento especial aí nas nossas vidas, né? Ela não está nem aí, ela está feliz, plena, não tem frustração nenhuma, né? Mas eu tenho essa vontade aí de voltar atrás aí no tempo e sentir essa pressãozinha de novo, né? Quem sabe um dia, né? Muito legal. Pô, é emocionante, assim, ouvir esse relato. Acho que pro Danilo, que é técnico também, deve ser ainda mais. Meu irmão é técnico também, então acho que talvez algumas pessoas não valorizem tanto, mas é muito importante valorizar o papel do técnico, né? Que é tão importante quanto o do atleta. E você mesmo falou que você não teve essa figura, né? Então é realmente incrível você ter conseguido ser essa pessoa que
simplesmente sem você, talvez ela não teria chegado onde ela chegou, né? Então, um relato muito necessário aí para valorização do técnico. O grande problema meu é que assim, eu não tinha auxiliar, não tinha ninguém junto comigo, né, na borda da piscina. Então eu me sentia muito sozinho, né? E eu não podia, os problemas, por exemplo, eu não podia passar para a Poliana, né? Eu tinha que ser sempre o cara que sustentava aí o emocional da Poliana, né? Então, às vezes as coisas estavam dando errado, estava tudo errado, e eu tinha que ser o cara otimista da história, né? Mas por dentro eu estava ali me roendo de preocupação, né? Mas sempre tentando manter a Poliana bem, né? Confiante, não, a gente vai conseguir, vamos dar a volta por cima. E eu não tinha ninguém para desabafar, e isso me fazia muito mal, né? Mas, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho saudade dessa época, mas eu me sinto realizado também, né? Eu fui para maratonas aquáticas, Poliana foi campeã mundial, circuito mundial, ela ganhou também, o recorde de vitórias até hoje é dela, né? E, enfim, de uma certa forma, eu como técnico, eu me sinto muito realizado também. É muito legal, Sintra. E uma das nossas ideias era conseguir, né, trazer o lado da história da Poliana, que é a sua história ali em grande parte, né, e valorizar o treinador, valorizar esse momento que vocês têm, né, porque é outra visão, né, de quem olha de dentro da água É. para fora e de quem olha de fora da água para dentro, né. Mas eu quero deixar claro também que eu não tive só a Poliana, né? Eu tive outros atletas também durante esses 14 anos aí que eu tenho muito orgulho. Eu tenho atleta, por exemplo, que foi medalhista de 400 medley em Troféu Brasil e Finkel, que foi a Maria Carolina, lá de São João, da Boa Vista. Na época eu dava treino no Corinthians. Eu dei treino para a Betina também, que hoje está no Corinthians de novo, né? Treinou comigo, foi medalhista, se eu não me engano, de Open, ela chegou a ser medalhista, teve bons resultados. Eu tive algumas equipes também, alguns campeões paulistas. Eu tive um menino também de maratona que eu consegui lá em Santos, chegou a ser pódio de algumas etapas do circuito brasileiro. Enfim, é que a Poliana foi o mais marcante, né? Mas eu tenho alguns outros resultados que eu tenho muito orgulho, né? Cheguei a dar treino no SESI também, lá de Cubatão, por um tempo. Cheguei a dar treino para alguns triatletas, que foram triatletas que na época era da seleção brasileira, né? Paulo Miyashiro, por exemplo, lá em Santos, que chegou aí para a Olimpíada. Enfim, eu tive alguns outros atletas também durante esses anos aí que eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, tudo que eu conquistei. Não, com certeza. Até ia falar mesmo que você teve a passagem agora até ir pro Curitibano esse ano. Você assumiu a natação dos triatletas lá do Pinheiros, é isso também? Aí teve o Miyashiro, essa trajetória toda aí dentro da carreira, né? Foi muito bacana. O triatlo, eu sempre tive muito envolvido com o triatlo, né? Desde pequeno, em Mogi-mirim, sempre teve bons triatletas, né? E eu cresci com eles, assim, eu cresci no meio do triatlo. Eu só não virei triatleta porque eu nadava bem, eu era o único ali do pessoal que nadava bem. Então eu continuei na natação e o resto virou triatleta. Mas, mas foi uma experiência bacana lá em Santos, por exemplo. Eu dei 7 anos treino para os triatletas. Foi uma experiência muito bacana. Agora, o ano passado, eu estava dando treino para os profissionais do Pinheiros, né? Só a parte de natação também. Mas eu cheguei a viajar aí para algumas etapas do circuito mundial e foi uma experiência muito bacana também. Enfim, eu tenho orgulho assim de tudo que eu passei aí como técnico. Foram experiências bacanas assim. E eu olho para trás com muita alegria assim, tudo que eu conquistei. Graças a Deus eu não tenho frustração nenhuma assim. Eu consegui conquistar aí tudo que eu sonhava, né, como técnico também. Legal. Danilo, acho que a gente pode encerrar aqui, já
Pegamos bastante tempo aí do Sintra, deu mais de 1 hora de conversa já. É, Falei demais? Eu Não, falo muito, né? perfeito. Achei que foi ótimo. Muito, muito legal, assim, de ouvir essa história. Espero que inspire as pessoas, assim como tá inspirando a gente. Queria até te perguntar como é que é a parte da assessoria, né? Eu vejo que vocês são bem envolvidos, o pessoal gosta. A Poliana até fez um treino agora no aniversário dela. Como que é essa experiência de fazer assessoria também? A gente decidiu fazer assessoria para não morrer a nossa experiência que a gente teve durante todos esses anos aí com a maratona aquática, né? E no momento do ano, quem está tomando mais conta aí da assessoria é a Poliana, né? Eu faço os treinos todo, quem entra em contato com atletas, tá tudo a Poliana. Mas a gente gosta bastante, assim, é um pessoal bacana, a gente quer trabalhar com amador, a gente gosta muito de trabalhar com amador, né? E a gente quer passar essa nossa experiência, tudo que a gente, todo o nosso conhecimento, né? Não deixar morrer, né? Tudo isso que a gente viveu, que a gente passou. E os meus treinos também, poxa, foram 3 ciclos olímpicos, aí eu sou o único técnico no mundo, eu e um grego, que temos 3 Olimpíadas, né, na maratona aquática, todas as maratonas, aí, todas as Olimpíadas que teve maratona eu tive presente. Então a ideia é a gente perpetuar assim nosso conhecimento, né, e formar uma equipe. A gente gosta bastante, assim, a gente tem muito orgulho de chegar na competição e tá todo mundo uniformizado, né, enfim, ter a nossa equipe. Foi sempre um sonho que a gente teve. E hoje a assessoria tem 22 pessoas, e a gente não está podendo estar muito presente nessas competições, porque agora a gente está em Curitiba, né? Mas a gente gosta bastante, assim, uma coisa que a gente pretende aí aumentar, quem sabe, aí, né, a assessoria, investir mais na assessoria, que sinceramente eu não estou tendo muito tempo, mas a gente tem muito prazer com a assessoria, e a gente quer ajudar, a gente quer passar o nosso conhecimento não só para atletas profissionais, mas para os amadores também, né? Quem tiver interesse, É, então, pessoal, é só entrar no Instagram, né? Vou depois colocar aqui, mas é só entrar em contato, assessoria Okimoto Sintra, eu acho que é o Instagram, e aí fazer treino para prova longa, desde quem quer nadar 3 quilômetros no mar até quem tem vontade aí de fazer 20, 30 quilômetros nadando. Tem vários resultados legais aí, eu acompanho bastante, é um trabalho bem, bem interessante. Legal. Beleza. É isso é aí. isso aí. Não, obrigado, Sintra, aí por se disponibilizar aí a conversar com a gente. A gente já vinha há um tempinho aí ensaiando essa nossa conversa, né? Muito feliz aí de poder conhecer um pouco mais e compartilhar aí da sua história, né? Eu, por ser treinador, tenho uma empatia enorme aí com toda essa causa, né? E a nossa ideia é levar natação, levar história, levar conhecimento. A gente conseguiu falar bastante de série, de treino, era um dos objetivos mesmo, né? E contar essas histórias aí, muito bom mesmo. Imagina, eu que agradeço, né, de poder aí contar um pouquinho da minha história. Eu fico até com vergonha aí de contar a minha história perto de tantos campeões aí que eu vi aí que está contando, Flávia Delaroli, Poliana Kimoto, Armando Negreiros, enfim. Não sei nem se é justo eu contar a minha história, mas enfim, vocês estão de parabéns pelo trabalho aí, sensacional. Eu acho que o mundo da natação estava precisando de um trabalho como esse, né, de divulgação dos ex-atletas, enfim, dessas histórias maravilhosas aí da natação, e que serve aí de incentivo para os mais novos, né? E, enfim, obrigado aí por ter aberto essa oportunidade, ter dado essa oportunidade de eu contar a minha história. Foi sensacional. Obrigado de coração aí. Eu estou à disposição, se precisarem aqui, tá? Brigadão aí, Sintra, valeu mesmo, hein? Valeu, muito Mas, obrigado, uma honra e muito, muito inspirador mesmo, uma história que precisa ser contada. Obrigada. parabéns pelo trabalho de vocês aí. Valeu. Valeu, um abração.
Até mais. Abraço. Até.